como enxergar Deus como Criador quando eu olho para um irmão em sofrimento e com o corpo deformado por uma doença chamada elefantíase? Claro que poderia até ser outras enfermidades também, né? Qualquer uma outra. Acho que talvez uma forma boa da gente compreender isso é nós nos distanciando da existência humana e nos aproximando da vida imortal. Porque quando nós queremos olhar apenas para a existência, para essa representação que a gente tem com o corpo, a gente pode se iludir, porque a gente fica achando que a vida é o que o corpo nosso está mostrando. E não é verdade. Isso é apenas um uniforme que a gente está vestindo. Se nós já tivemos diversas outras existências, a gente já esteve em diversos outros ambientes com corpos e histórias distintas. E hoje a gente está vivendo essa, mas daqui a pouco a gente não está mais vivendo essa história, e tudo vai passar. Então, quando eu fui senhor de escravos, eu tinha um corpo, tinha uma doença que eu não tenho mais. Quando eu fui gladiador, eu tinha uma doença que eu não tenho mais. Quando eu fui um senhor de poder, não tenho mais. As coisas todas passaram. Em O Livro dos Espíritos, existe uma questão na Lei de Destruição, questão 738A, aonde os espíritos dizem o seguinte na resposta: os espíritos são os filhos de Deus e objetos de toda a sua solicitude. Eu vou repetir. Os espíritos são os filhos de Deus e objetos de toda a sua solicitude. Os corpos são meros uniformes com os quais os espíritos se vestem para se apresentarem entre os homens. Deus não está preocupado com os corpos, da mesma maneira que um general não se preocupa com os uniformes de seu batalhão, mas sim com a saúde dos seus soldados. Então, o foco de Deus está no espírito e não na transitoriedade de uma existência. Eu sei que é duro uma existência enferma, mas no livro Memórias de um Suicida existe um diálogo entre Camilo Botelho e o médico que o atendia, Roberto de Canaleiras, em que ele diz: e as consequências do suicídio? O corpo muitas vezes trará sequelas do suicídio. Isso quer dizer que eu vou ter que renascer doente? E o Roberto de Canaleiras diz: o que é uma existência de 60 anos diante da eternidade? Nós podemos até fazer a pergunta dele. Eu gostaria de fazer isso, fazer a pergunta do nosso irmão da seguinte maneira: como nós vamos entender que um casal ame seu filho se esse seu filho está numa UTI do hospital todo entubado, levando agulhada todos os dias? Entendeu? Nós somos os filhos amados de Deus doentes e que estamos no hospital chamado planeta Terra. E as experiências que nós passamos são para nos curar. Veja que Deus, ele não vê corpos. O que é o corpo físico, gente? Alguém aqui vai viver para sempre nesse corpo físico? Esse corpo físico, ele é um instrumento para que o espírito se cure da sua ignorância, se cure das suas culpas de vidas passadas, dos remorsos que ele traz, se cure das suas depressões, das suas ansiedades, dos seus transtornos, que nós cultivamos em existências passadas, e nós imploramos pela cura. Mas a cura, muitas vezes, ela vem de uma maneira dolorida fisicamente. Quando o corpo adoece, o espírito vai se curando, como se o corpo fosse um mata-burrão. As experiências doloridas, elas moldam a alma, elas esmagam o nosso orgulho, esmagam a nossa arrogância, a nossa mania de querer ser mais poderoso do que o próprio Deus.
Então, vejamos sempre assim, não que nós não vamos ligar, nós estamos nesse planeta para nos auxiliar um ao outro. É muito, muito positivo o irmão que escreveu ter colocado essa pergunta, porque ele demonstra empatia com a pessoa, e isso é sinal de evolução, é sinal de luz. A indiferença não é a proposta e nunca foi a proposta espírita. Uma coisa é eu compreender para não me revoltar, não me rebelar, não querer vingança, não odiar por conta daquela situação difícil. Então, eu com serenidade, eu vou sentir empatia e vou auxiliar o quanto eu puder auxiliar qualquer irmão, como Jesus fez. Quantos Jesus curou? Não só o corpo, mas espiritualmente. Quantos Jesus amparou? Mas alguém vê, alguém lê em algum lugar Jesus desesperado, revoltado com Deus porque encontrou um cego, encontrou uma pessoa com um problema físico? Não. Ele olhava para o espírito imortal, ele sabia que aquilo tinha um motivo e verificava que naquele caso, porque não eram todos, ele poderia curar o físico.